Segundo a Bíblia Sagrada, o pecado é uma transgressão da vontade de Deus e uma violação dos seus mandamentos. Segundo as Escrituras, o pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão e Eva no Jardim do Éden, quando eles comeram o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Desde então, todos os seres humanos são considerados pecadores por natureza. A Bíblia diz que Deus é santo e justo e que o pecado cria uma separação entre ele e os homens. Esses pecados assumem diversas formas, incluindo a mentira, a inveja, a cobiça, a imoralidade sexual, a idolatria e muitos outros comportamentos que vão contra os princípios e os valores divinos. O problema é que esses pecados vêm acompanhados de consequências terríveis e que estão fora do nosso controle. No vídeo de hoje, vamos conhecer 5 consequências terríveis do pecado e entender como ele interfere em nossa vida física e espiritual. A primeira consequência do pecado é a separação de Deus. A separação de Deus é uma das principais consequências do pecado, pois quando o ser humano peca, ele perde a comunhão e intimidade com Deus, que é santo e perfeito em sua natureza. No início, quando Adão e Eva pecaram, eles experimentaram imediatamente a separação de Deus. Após desobedecerem ao mandamento divino, eles se esconderam da presença de Deus devido à consciência de sua culpa e do medo da punição que viria. A Bíblia nos ensina que Deus é santo e não pode tolerar o pecado. Em Isaías capítulo 59, verso 2 diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. De acordo com esse versículo, o pecado cria uma barreira entre o ser humano e Deus, impedindo que haja uma comunhão plena. A separação de Deus também traz consigo várias consequências negativas. Sem a presença dele em nossas vidas, passamos a sentir um vazio espiritual e falta de propósito, além de experimentar a sensação de solidão. Dessa forma, procuramos maneiras de preencher esse vazio com coisas passageiras e temporais. A segunda consequência do pecado é a escravidão. A Bíblia descreve o pecado como uma forma de escravidão, onde as pessoas se tornam cativas de seus desejos pecaminosos e não conseguem se libertar por si mesmas. Ou seja, o pecado exerce um poder opressivo sobre a vida daqueles que estão presos a ele, levando-os a agir contra a vontade de Deus e a se afastarem de seu propósito original. Jesus falou sobre a escravidão do pecado em João, capítulo 8 e verso 34, dizendo: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Essa declaração de Jesus nos mostra que o pecado não traz apenas as consequências negativas, como também domina e subjuga a vida das pessoas. Quando uma pessoa está presa na escravidão do pecado, ela não possui liberdade para fazer o que é bom e agradável diante de Deus. Muito pelo contrário, ela é guiada por seus desejos pecaminosos e se torna incapaz de romper esse ciclo destrutivo por si mesma. Em Romanos capítulo 7, verso 15, o apóstolo Paulo expressa a luta interna que ele enfrentava. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ao fazer essa declaração, Paulo reconhece que mesmo desejando fazer o que é correto, ele é escravo do pecado e precisa lutar contra essa realidade todos os dias. A terceira consequência do pecado é a condenação eterna. A condenação é uma consequência direta do pecado sobre aqueles que persistem nele e rejeitam a salvação em Jesus Cristo. Essa condenação eterna envolve a separação da presença de Deus para sempre e a punição pelas transgressões cometidas. As Escrituras afirmam que todas as pessoas são pecadoras e estão separadas de Deus. Dessa forma, a justiça divina exige um pagamento pelo pecado. No livro de Romanos está escrito: porque o salário do pecado é a morte. Quando diz isso, o autor do livro de Romanos está se referindo à separação eterna de Deus, que é a fonte da vida espiritual. Ele está dizendo que a condenação é o destino daqueles que permanecem em seus pecados, sem arrependimento e sem aceitar a salvação oferecida através de Jesus Cristo. Quarto, conflitos e discórdia. O pecado tem muita influência nos relacionamentos humanos, resultando em conflitos, discórdias e divisões. A Bíblia mostra como o pecado afeta negativamente os relacionamentos, trazendo uma série de consequências negativas. Desde o início, logo após a queda de Adão e Eva, vemos os efeitos do pecado agindo nos relacionamentos humanos. Logo após pecarem, Adão e Eva começaram a culpar um ao outro, quebrando a harmonia e união que existia entre eles.
Em Tiago capítulo 4 e verso 1, encontramos a seguinte afirmação: De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura, não vem disto, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? O fato é que o pecado alimenta desejos egoístas e impulsos destrutivos nas pessoas, levando a conflitos, brigas e divisões. Além disso, a ganância, o orgulho, a inveja, a raiva e outras manifestações pecaminosas podem levar a discórdias e desarmonia nos relacionamentos. Esses conflitos ocorrem em diferentes áreas da vida, como na família, amizades, ambiente de trabalho e até mesmo dentro das próprias igrejas. É por isso que a Bíblia nos incentiva a buscar a reconciliação e a paz uns com os outros, de modo a restaurar relacionamentos e promover a unidade. A quinta consequência do pecado é a perda de bênçãos. O pecado impede as pessoas de experimentarem plenamente as bênçãos e o propósito que Deus tem para suas vidas. A Bíblia diz que Deus é bom e deseja abençoar e prosperar aqueles que andam em comunhão com Ele. No entanto, o pecado cria uma barreira que impede o fluir dessas bênçãos em suas vidas. Um exemplo disso pode ser visto no Antigo Testamento, quando os israelitas pecaram durante sua caminhada no deserto. Em vez de entrarem na terra prometida, eles vagaram no deserto por 40 anos, perdendo assim a oportunidade de desfrutar das bênçãos que Deus tinha reservado para eles. Além disso, o pecado traz consequências práticas na vida cotidiana das pessoas. Por exemplo, a ganância e a busca desenfreada por riquezas levam à perda de relacionamentos. Já a mentira e a traição resultam na perda da confiança e do respeito dos outros. Uma vida de obediência a Deus não é isenta de desafios, mas quando nos submetemos à sua vontade e nos afastamos do pecado, abrimos espaço para a manifestação de suas bênçãos em nossas vidas. A verdade é que Deus deseja nos conduzir à plenitude de vida e nos dar alegria duradoura, que só podem ser encontrados na obediência e no relacionamento íntimo com Ele. O Senhor deseja te abençoar, te ver feliz e salvá-lo, mas é preciso se afastar do pecado e servi-lo com um coração puro. Se você quer ter mais intimidade com o Senhor, aqui na descrição tem materiais para te ajudar na sua caminhada com Ele. Acesse agora mesmo e confira. Que Deus o abençoe e até o próximo vídeo.